Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à nossa live de quarta. Deixa eu só salvar aqui. Vão entrando. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Coloquei uma musiquinha aqui, vou deixar ela mais baixa. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre numerologia do destino, desmistificando o propósito. Senti muito a intuição para falar sobre isso, né, essa semana. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certo aí? Até levantei um pouquinho o volume aqui. Me mandem um ok aí se vocês estão me escutando bem. Feliz, né, dia do terapeuta holístico para quem é terapeuta, né? Eu tenho muitos seguidores terapeutas, quando eu vou lembrando eu vou marcando, mas é tanta gente que às vezes eu acabo não conseguindo marcar todo mundo. Então, feliz dia, né? Que a gente possa aí continuar sendo canais de luz, né, nesse mundo. E a gente se coloca como voluntário, né, nessa jornada, vamos dizer assim. E quando a gente se coloca como voluntário, a gente assume, vamos dizer assim, uma missão. Mas eu quis também fazer essa live desmistificando sobre a missão, porque eu acho que uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem muito, né? O que é a missão, o que é o propósito, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tenho que aprender. E a verdade é que hoje esse assunto ele se tornou muito comercial, né? Muita gente se aproveita dessa busca que as pessoas têm pelo propósito de vida, pela missão de vida e vendem isso, né? Vendem isso como se fosse assim, vem fazer meu curso que você vai aprender o seu propósito de vida, você vai descobrir a sua missão de vida. E eu já fiz muitos cursos, né? Quando eu tava lá no início da minha jornada do despertar, eu lembro que eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu preciso me encontrar, então eu fiz muitos desses cursos e eles me ajudaram. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que a gente estar conectado e encontrar o nosso propósito, a nossa missão é muito diferente de tudo que é vendido por aí. Então me escrevam aqui o que é propósito de vida para vocês. Me escrevam. O que vocês acham que é propósito de vida? O que vocês acreditam ser, né, propósito de vida? Me mandem, me escrevam. Então, gente, o que vocês veem como propósito de vida? Eu vou pegar aqui o significado no dicionário, né? Eu procurei antes. Então, aqui, propósito de vida. Propósito vem de propositar, o mesmo que objetivo, pretendo, tenciono, cogito, proponho, programo, planejo, projeto, né? Muito boa aqui a colocação. Propósito de vida é simplesmente ser feliz. Muito bom isso. E missão de vida, gente. Vocês sabem que missão de vida e propósito de vida são coisas diferentes, né? E o que é isso? O que é a missão, né? E qual que é o significado? Vamos procurar aqui no dicionário qual é o significado de missão de vida. Por que eu gosto de procurar no dicionário, gente? Porque a etimologia das palavras é muito diferente de como as pessoas encontram isso, vamos dizer assim, né? Elas sempre vai ter alguém que de alguma forma vai florear alguma coisa, né? Que nem a história do empata. Os empatas. Gente, eu tenho pavor dessa palavra. Porque o que é o significado etimológico de empata? Não é uma pessoa que tem uma conexão. O nome disso é sensitivo, é aquela pessoa que sente energia. Empata é o quê? Procura no dicionário. O que tu fala, né?
num jogo e quando deu empate, não fez diferença nenhuma, nem ajudou, nem atrapalhou. Um jogo não perdeu nem ganhou. Então empata não é uma palavra para se usar para uma pessoa que tem conexão com sensibilidade, né? Eu sei que as pessoas criaram esse termo por causa da empatia, mas uma pessoa não pode ser empata, né? Eu pelo menos enxergo dessa forma, porque a etimologia da palavra e a egrégora que tá em cima dela não permite isso, né? Eu sou bem chata com essas coisas, porque às vezes a gente usa as palavras sem entender a conotação delas na nossa vida, né? E falando de missão, olha o que tá escrito em missão: tarefa que se deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa, encargo, incumbência, cumprir uma missão. Conjunto de pessoas que receberam essa tarefa ou encargo. Aquilo que se deve fazer, cumprir, obrigação. Então, o que acontece, né? Esses dias eu fiz um post colocando ali que a gente não tem que ter disciplina, a gente tem que desenvolver consciência. Por que isso, gente? Porque a disciplina, quando a gente se propõe a fazer algo como de forma impositiva, porque o significado de disciplina é seguir regras, né? E as regras geralmente vêm de forma externa. E aí, como eu falei pra vocês nos stories, e não é todo mundo que assiste story, a disciplina ela vem do externo, ela vem por uma imposição. E a consciência, ela nasce de dentro, ela vem do nosso self. Então, quando a gente toma consciência de algo, por exemplo, eu preciso cuidar mais da minha alimentação. E aí eu começo a me propor, então coloco algumas atividades para mim fazer, né? E aí eu vou determinar algumas coisas que vão me ajudar nessa organização da alimentação. Eu preciso ter consciência de que isso é importante para mim e exercer essa consciência no meu dia a dia. Qual que é o problema? Quando a gente não tem consciência, a gente se impõe uma atividade de forma, eu preciso ter disciplina para fazer isso. Eu tô me impondo uma coisa e isso me gera culpa e frustração se eu não consigo. A consciência é diferente, porque quando a gente coloca consciência sobre alguma coisa, a gente entende o propósito daquilo. A gente entende o porquê a gente está fazendo aquilo. Então a gente não precisa se obrigar a nada, a gente faz apenas por consciência. Me fugiu a palavra aqui. E não porque alguém está impondo aquilo pra gente fazer. Então isso é muito importante. Sabe aquela coisa, tem um livro, Milagre da Manhã, né? Eu li esse livro, ele é maravilhoso, ele me ajudou muito, né? Eu acordava às 5 da manhã, fazia todas as coisas e tal. Só que chegou um momento que aquilo não tinha mais sentido, porque fazia parte da rotina de uma outra pessoa. Eu sou uma coruja, gente, eu sou muito noturna. É difícil o dia que eu vou dormir antes da 1 da manhã. E aí acordar todo dia 5, 6 da manhã é muito sacrifício, porque daí eu não durmo a quantidade necessária, às vezes eu não vou estar bem, e hoje eu trabalho com energia, eu preciso estar bem para poder atender outras pessoas, e aí eu vou me impor uma regra no meu dia a dia, né? Porque eu tenho um propósito e tem que ser daquela forma, né? Impositiva. Então, muito cuidado com isso, né? A gente tem que cuidar com essa energia da disciplina, porque ela é uma imposição de regras e toda imposição é uma limitação. E tudo aquilo que você faz que te gera culpa te distancia da fonte criadora, te distancia de Deus. Essa semana eu escrevi eu tenho sempre um bloco de notas no meu celular, né? E eu sempre, boa noite para quem tá entrando, boa noite, estamos falando aí de numerologia do destino, né? Propósito, missão de vida. E então, continuando, né? Então eu peguei esse bloco de notas e eu anotei uma coisa. Todos os problemas e a origem de todos os males do mundo está na separação, na ilusão da separação. E o que é isso? Todos nós, em alguma medida, por mais que a gente estude e vá despertando a nossa consciência, nós nos vemos separados da fonte original. Nós nos vemos separados da consciência universal, ou Deus, se vocês querem chamar assim. Nós aprendemos e nós fomos condicionados a nos sentir separados dessa fonte criadora. Por quê? Quando a gente encarna, né, a gente vem vivenciar o ego, a gente tem uma identidade e a gente acha que o nosso ego, né, ele é o todo. E a gente acha que o nosso self, a nossa alma, a nossa centelha está a serviço do ego. Só que é o contrário, gente. Nós somos um ser espiritual, um fractal da mente universal.
Nós somos uma extensão da fonte criadora. E a gente acredita tanto nisso que a gente está separado. Por quê? Porque vocês estão me vendo aqui agora. Vocês não conseguem enxergar o meu selfie aqui, né? Vocês não conseguem enxergar uma onda, né, da fonte universal através de mim. Porque a nossa visão, ela é muito lenta, né, no planeta Terra e a gente não consegue enxergar lá os elétrons, o vácuo quântico onde está Deus, digamos assim, né? Vamos entrar aí nessa questão da física quântica. E isso não é religião, gente. Espiritualidade não é doutrina. Isso é um estado de consciência. Então, o que tem a ver tudo isso? Por que eu tô fazendo toda essa volta e falando sobre isso pra gente chegar na questão do propósito? Então, se todos nós somos um fractal da mente universal e a gente vem viver uma experiência terrena, qual é o propósito da vida? Escrevam, qual é o propósito da vida? Algumas pessoas colocaram ali felicidade, é estar em paz, o que mais? Qual é o propósito da vida, gente? A gente já leu ali, né, qual que é o que é o significado de propósito, né? Propor algo, objetivar algo, né? Esse é o propósito. Missão de vida é quando nos dão uma missão e a gente vai lá e cumpre. Então são duas coisas distintas que andam juntas, mas distintas, não são a mesma coisa. Então qual que é o propósito da vida, gente? Só existe um, e isso é universal para todas as pessoas que vêm para esse planeta. Ó, a Jaque colocou aqui conhecimento. Qual é o propósito da vida? Ele é muito simples e profundo ao mesmo tempo. É a gente iluminar a nossa consciência e voltar a estar fundido, né? Essa fusão, encontrar a fusão com a fonte universal. Esse é o único propósito da vida. É a gente entender que o nosso ego está a serviço do nosso self e não o contrário. E às vezes a gente vai levar uma encarnação inteira para aprender isso, ou muitas encarnações, 250, 300, milhares de encarnações. Olha que louco, porque é simples, é tão simples que parece uma coisa, parece que é mentira. Não parece que é mentira, gente? É tão simples o propósito da vida que parece que é uma mentira. Por quê? Porque todos nós, o nosso ego tem a ilusão de que o propósito da vida é algo grandioso. Eu nasci para tocar milhares de pessoas, eu nasci para falar para milhões, eu nasci com um propósito, uma coisa grandiosa, eu vou ser o próximo Gandhi. Não, gente. Todos nós, inclusive Jesus, Buda, eles procuraram o único propósito da vida, que foi o quê? Iluminar a consciência até encontrar a fusão com a fonte original de novo. Entender que todos somos um, entender que nós somos uno com a consciência universal. Vocês entendem? Então, assim, não deixa de ser, né? A Gabriela tá falando que é uma evolução espiritual. Não deixa de ser. Mas essa evolução espiritual, ela não é dolorosa. Tu não precisa ler mais um livro, fazer mais um curso ou mais uma coisa para aprender isso. É uma virada de chave. E ela acontece do dia pra noite? Claro que não, porque senão todos nós seríamos seres iluminados. Às vezes a gente vai levar uma encarnação inteira para entender o propósito da vida e a gente vai ficar aqui, né, procurando. Mas o propósito é muito simples. Conectar-se novamente com a fonte original, encontrar a nossa unidade com essa fonte. E lembrar sempre que o nosso ego, né, o nosso avatar aqui está a serviço da nossa centelha divina e não o contrário. Então a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena e não um ser material vivendo uma experiência espiritual. A gente acha que a gente é um ser material vivendo uma experiência espiritual, mas não, gente. Isso é ilusão da Matrix. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Então tudo isso é passageiro. E aí agora vamos falar sobre missão, né?
propósito da vida é esse, né? Esse é fundir-se novamente com a fonte universal. Existe um único caminho para fazer isso? Não. Cada um de nós vai encontrar o seu próprio caminho. Por isso aquela história de ser mestre de si mesmo. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, se conecte com a sua intuição, ouça a sua intuição, siga a sua intuição. Você pode me pedir uma resposta, eu posso te dar uma resposta, mas daqui um pouco você pode não concordar com aquilo que eu falei, porque a tua intuição te diz outra coisa, e tá tudo bem, tá certo também, porque a verdade não é uma coisa só, a verdade é como se fosse um espelho quebrado e cada um de nós tem um pedacinho desse espelho. O que vale sempre é a nossa verdade interior, e não aquilo que alguém vem e dá uma resposta pronta. Então não existe fórmula mágica para encontrar o propósito de vida, né? Propósito de vida é aquele que eu já falei para vocês, iluminar a consciência e voltar para a fonte universal, fonte original, consciência universal, mente universal, o que vocês quiserem. Deus, né? Tem gente que chama de Deus, pode ser Deus também, mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que Deus também é uma subdivisão da mente universal. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto hoje. E aí, o que dentro da numerologia, por que eu tô fazendo toda essa introdução para falar, né, sobre o propósito e missão? Porque não adianta eu falar para vocês assim, ó, tu vai calcular aqui o teu número de destino e tu vai saber o que você veio aprender. Se você não entender isso, que o seu propósito está ligado a voltar para a fonte original e estar conectado com essa verdade, não adianta nada você achar que você tem alguma outra coisa para fazer, porque você só vai estar perdendo tempo, porque é mais uma vez o ego tentando colocar a centelha divina a favor dele. E a gente tem que lembrar que nós somos um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo uma experiência terrena. E aí assim a gente começa a se distanciar de todas essas coisas do mundo, os nossos problemas e todas as situações. E é tão louco que essas ilusões que a gente sustenta na nossa vida, elas estão tão enraizadas em nós que por mais que a gente desperte a nossa consciência, em alguma medida, algum fractal nosso ainda acredita nessa ilusão da separação. Sabe por quê? Quando nós estamos lá sofrendo por ansiedade, hoje foi um dia, de manhã foi um dia maravilhoso, fiz um atendimento, foi fantástico. De tarde, até agora há pouco, eu tava até pensando em cancelar a live, porque eu passei por umas situações da minha vida pessoal muito complicadas, eu tendo que resolver uns assuntos, e eu tava muito estressada com isso, tendo que resolver essa situação. E aí, num determinado momento, eu comecei a me questionar, mas meu Deus, eu tô identificada com essa situação. O self, o meu ego tá querendo colocar minha centelha a serviço do ego. Né? Então o que eu fiz? Naquele momento eu pedi, intencionei, espiritualidade, me ajuda a neutralizar esse sentimento de raiva que eu tô sentindo nesse momento para mim conseguir realmente voltar para dentro de mim. E a gente tem que fazer isso o tempo todo, porque conforme a gente vai desenvolvendo isso, estando mais presente no agora, mais a gente vai desenvolvendo essa consciência. Só que não é uma coisa que acontece do dia pra noite, é um trabalho diário de conexão com o presente, de olhar para as nossas emoções, olhar elas e não se identificar. Às vezes a gente se toma pela raiva, vamos dizer assim. Mas quando você tomou consciência daquilo, você sai desse estado e vai para o teu self de novo, teu observador, e começa a observar, né? Bom, o que o avatar da Letícia aqui tá precisando aprender com essa experiência? Né? Então eu vejo que tudo isso que eu tô falando é um conselho para mim mesma. Eu tô sendo, é quase que um espelho aqui, né? Um conselho para mim mesma no estado de estresse que eu estava hoje de tarde por umas situações aí. Então o que acontece? A gente está vivendo uma experiência terrena, a gente precisa lembrar que o nosso propósito da vida é estar, né, é encontrar a fonte original mais uma vez. E isso quer dizer que a gente vai perder a nossa individualidade? Não. O que vai acontecer? O nosso ego vai se fundir com a nossa centelha divina e o ego vai entender que ele está a serviço, né, da centelha e não o contrário, porque a gente nasce, a gente cresce e nós acreditamos de forma inconsciente que o nosso ego domina tudo. E que a nossa centelha divina está a serviço do ego. A gente acredita nisso de forma inconsciente. Todos nós acreditamos. Ninguém aqui é um ser iluminado, né?
E aí a gente vai tirando camadas dessa verdade todos os dias. Camadinhas e camadinhas e camadinhas. E vai chegar um momento que a gente vai chegar lá na centelha e a centelha vai dizer, tudo bem. Você mesmo conectada e sabendo que eu sou e tirando todas as ilusões da matéria, você nunca perde a sua individualidade. Porque é através da sua individualidade que o todo se experimenta. Mas não é através do ego, que acha que sabe tudo, né? Essa coisa que a gente tem aí que nem eu falei, a ansiedade, a depressão. Tudo isso são sintomas de que a gente está distanciado do nosso ser. Nós estamos identificados com o nosso personagem, com o nosso avatar, que eu sempre falo, né? A nossa mente, esse ser aqui, né? Esse avatar, vamos dizer assim, né? Essa mente pensante que tá aqui, e não o meu ser. Tanto que eu sempre falo que o ser tá aqui no coração. Porque vocês vão ver muitas coisas, principalmente em alguns ensinamentos budistas e hinduístas, que eles falam que o caminho mais difícil que a gente percorre na nossa vida é daqui pra cá. Da mente pro coração. Por quê? O teu coração é o teu estado de paz. A gente aprende na nossa vida que agir pelo coração é agir por emoção. Mas, gente, o coração... ele não tem crença. O coração é a nossa ligação que transcende. O nosso chakra do coração é o que nos liga à terra, né? E com o transcendental. Lembram que semana passada a Vanessa falou na nossa live sobre isso? Que o nosso chakra do coração é a nossa ligação com o transcendental, com Deus, com a mente universal, com a experiência terrena. Então aqui é o teu estado de paz. Quando você cultiva teu estado de paz, as coisas vão ficando mais simples. Tá com ansiedade, tá se sentindo com raiva ou com algum tipo de sentimento, para, respira e se conecta com essa energia do coração. No momento você vai sentir paz. Porque quem tem crença, quem quer brigar, quem se enche de medos e situações é a nossa mente. Né? Então, o que acontece? Quando a gente está muito identificado com esse avatar, a gente começa a pensar assim, bom, a minha missão de vida é salvar o mundo. Né? Eu sou terapeuta, então vamos falar dos terapeutas holísticos, né? Dia hoje, parabéns quem tá aí na live, né? Parabéns pelo seu dia. Os terapeutas, a gente inconscientemente, se a gente não se trabalha, a gente tem esse pensamento que a gente veio para salvar o mundo. E a gente não veio para salvar nada e nem ninguém. Nós somos voluntários. Né? Por quê? Porque provavelmente em muitas outras vidas a gente tem muita coisa para resgatar e a gente escolheu então nessa vida ser terapeuta para resgatar essas coisas, mas também ajudar a iluminar consciências. E a gente não tá aqui para salvar ninguém. Porque ninguém precisa ser salvo, tá todo mundo salvo, gente. A gente tem que fazer o que... Eu até falei sobre a salvação eterna esses dias, né? Que é a maior ilusão que a gente tem na nossa vida, que existe salvação eterna, não existe. Ação e reação, isso vai contra qualquer tipo de lei do universo, né? Eu nem vou falar de ciência, vamos falar das leis do universo, né? A lei do livre-arbítrio. A partir do momento que o meu livre-arbítrio interfere no livre-arbítrio do outro, há uma consequência. E tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, desmistificando essa coisa do propósito, né? Missão de vida é aquilo que a gente vem desenvolver. Então, por exemplo, hoje o meu propósito de vida é estar conectada com a minha fonte original, né? Voltar para isso, é tirar as camadas da ilusão, as camadas do ego, até que eu consiga colocar o meu ego a serviço da minha centelha divina. Né? Não sei quantas encarnações vai demorar para fazer isso, mas estou, né, nesse caminho de desenvolvimento, todos nós, né? E qual é o propósito? Só que aí entra uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas: nós temos que encontrar propósitos nas pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E o que é encontrar propósito? Por exemplo, eu estou fazendo essa live. Qual é o meu propósito nessa live? Iluminar consciências. É uma? É duas? Não interessa. Se tiver uma pessoa aqui assistindo essa live e isso que eu tô falando faz sentido para essa pessoa, eu já cumpri o meu propósito. Se caso nenhuma das pessoas, se não tivesse ninguém aqui, eu estivesse falando para as paredes aqui, eu coloquei essa intenção. Então, se eu coloquei essa intenção, é isso que vale. Esse tem que ser o nosso propósito, é no nosso dia a dia. Quando você vai fazer um almoço, né?
Qual é o propósito? Alimentar o seu corpo, alimentar a tua família. Então tu vai fazer a comida. Esse é o propósito naquele momento. Então tirem da cabeça essa coisa de eu tenho um propósito na minha vida e tá ligado à profissão tal. Isso, gente, é caixinha. É tu querer colocar um ser ilimitado que nós somos dentro de uma caixinha e tentar serrar as orelhas, né? Pra entrar dentro daquela caixa. Ficar dentro daquela caixa ali. Se não tiver dentro daquela caixa, quem sou eu? Isso é ego. E eu vou dizer pra vocês que quando eu comecei a trabalhar com numerologia e eu passei por uma crise existencial, vamos dizer assim, caiu os véus, né? E eu já tive muitas profissões, pra quem me conhece aqui, eu já trabalhei em muitas áreas. E eu sempre fui muito bem sucedida em tudo que eu fiz. Só que eu tinha uma sensação de que eu tinha fracassado em algumas coisas, porque eu me coloquei metas, não consegui atingir essas metas, e aí aquilo não fazia mais sentido na minha vida e eu comecei a me sentir fracassada. E aí foi quando eu entendi que eu estava totalmente identificada com a minha profissão, identificada com a imagem que eu projetava para as pessoas e que aquilo que as pessoas acreditavam que eu era. Quando eu fiz esse processo de desconstrução comigo mesma, eu entendi que eu não era aquela profissão, eu não era as conquistas que eu tinha. Eu era muito mais do que isso, eu sou um ser ilimitado. Então toda vez que eu me limito a esse corpo, né, também ao corpo, às vezes a gente tem, nós mulheres, né, somos muito insatisfeitas, a gente tem, porque daí tem uma gordurinha, porque tu engordou, porque tu não gosta disso, porque o meu seio é caído, porque nananana, a gente sempre tem uma coisinha. Gente, isso aqui é o meu veículo, é uma experiência terrena, eu tenho que cuidar desse veículo, eu tenho que alimentar ele, eu tenho que gostar dele. Mas eu não sou isso aqui. Isso aqui é só uma experiência, isso aqui é passageiro. Vai passar. A gente vai envelhecer. Se a gente tiver a sorte, né, de envelhecer, a gente vai envelhecer. Tudo isso vai cair, essa carinha linda que vai, né, rugas vão vir. E faz parte da experiência terrena, né? Meu cabelo vai ficar branco. Eu tenho uns branquinhos aqui, ó, e faz um bom tempo, né? Muita gente às vezes me olha e diz, tu viu que tu tem cabelos brancos aqui? Gente, os cabelos estão aqui, né? Se eu me olho no espelho, eu me maquio, é porque eu enxergo. Mas eu nunca falo isso pra pessoa, né? Mas eu penso que, por que eu quis deixar eles aqui? Porque eu sempre quero lembrar que isso aqui é uma experiência terrena. E que eu não posso ficar o tempo todo preocupada com a gordurinha daquilo. Não tô dizendo pra não cuidar do corpo, gente. Prestem bem atenção no que eu tô falando. Ou que não pode pintar o cabelo, que é certo ou que é errado. Não existe certo e errado. Talvez amanhã... Eu gostava de pintar meu cabelo de aquela cor lá da Marina Rui Barbosa. Eu ficava super bem, como eu tenho a pele branca, ficava super bem. Só que tinha que pintar todo mês e aí eu acabei não querendo mais pintar. Talvez amanhã eu resolva pintar meu cabelo de azul. E não existe certo e errado. E tudo isso que eu tô falando pra vocês é a minha experiência. Eu sempre quero que vocês lembrem. Vocês são seres ilimitados. Vocês são fractais da mente universal. Não se limitem a uma profissão, a um propósito de vida, a qualquer coisa. Nada do que falar, não se limitem, porque nós fazemos isso o tempo todo, a nossa ancestralidade nos ensinou isso, o nosso inconsciente coletivo nos ensinou isso. Semana passada na live com a Vanessa, ela falou tanto sobre crenças, quanta coisa a gente traz enraizado, né, das crenças. Quanta coisa a gente se coloca o tempo todo num quadrado, nós somos um ser ilimitado. E quando eu falo ilimitado, é ilimitado mesmo. Se nós somos uma extensão da mente universal, a gente é ilimitado. Só que a gente vive uma experiência limitada e efêmera. É uma experiência terrena, tem coisas... Gente, eu tenho problema no joelho. Adianta eu querer correr maratona sem me preparar? Eu vou me estepar toda, vocês entendem? Existem limitações sim nessa experiência, mas é como eu vou vivenciar isso, é como eu vou escolher viver isso. Por que eu vou me limitar numa profissão? Por que a gente se coloca num quadrado o tempo todo? Né? Então o que acontece? Eu vou falar aqui sobre numerologia do destino, as pessoas querem saber, né, o que elas vieram aprender, mas lembrem disso.
que vocês não podem se limitar a uma profissão, a um número, uma coisa, vocês são seres ilimitados. A numerologia, a astrologia, qualquer uma dessas ferramentas, ela tá falando sobre a tua experiência terrena, o teu avatar, né? O que a Letícia aqui veio aprender nessa experiência, né? Só que igual, isso aqui é um fractal do meu eu superior. Vocês entendem isso? É muito profundo isso que eu tô falando. E missão de vida é algo que tu vai vivenciar no teu dia a dia. Então, dentro da numerologia, a gente também consegue calcular a missão de vida. Eu sei que a minha missão é quebrar paradigmas, ela tá ligada ao número 5. E eu vou fazer isso independente da profissão que eu tiver. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tinha essa coisa, tipo, vamos mudar, né? Mas sempre foi feito assim, esse é o jeito certo. Aí vinha a Letícia, tipo, mas será que não dá pra fazer desse jeito aqui? Talvez tenha uma coisa melhor, vamos expandir, vamos olhar diferente. Então tinha sempre um lado meu ali. Foi quando eu comecei a entender que eu sempre vivia a minha missão de vida. E eu vou falar pra vocês, a maioria das vezes que eu faço um mapa numerológico e que eu falo sobre a missão de vida das pessoas, a pessoa fala, mas isso eu já faço. Porque eu sempre falo, eu faço toda uma preparação antes e eu digo pra pessoa, missão de vida é o que tu vive no teu dia a dia. É o que tu faz todos os dias, não é a tua profissão, né? Não se limita, não é a escolha que tu faz, não é o teu casamento, não é ser a mãe do ciclano, da fulano. Vocês entendem? Às vezes a gente tem uma missão de vida de quebrar paradigmas. Talvez amanhã eu vou optar por fazer alguma outra coisa dentro da área holística ou não, e eu posso continuar vivendo a minha missão de vida, eu não posso me limitar. E a mesma coisa as profissões. Existem coisas que estão mais alinhadas com a nossa energia, com os nossos números. Essa semana eu atendi uma pessoa e aí ela me disse, e ela tinha bastante números de comunicação, né? E eu incentivei que ela trabalhasse essas habilidades. E aí ela me falou assim, mas eu quero ficar quietinha no meu canto. O que vai acontecer se eu não fizer isso? Eu falei pra ela, não vai acontecer nada. Mas a única pergunta que eu tenho pra te fazer hoje, tu estás feliz como as coisas estão? Aí ela falou, não estou. E eu disse, o que você faz? Que decisão você toma nesse momento para que haja uma mudança? Porque eu tô te dizendo o tempo todo que você veio aqui para viver uma experiência terrena, então você tem que ser feliz de alguma forma, buscar isso, né? E se conectar com essa fonte universal. Você não buscar esse desenvolvimento nessa situação que tu estás vivendo hoje. O que isso te acarreta? E aí ela começou a falar uma série de coisas. Eu disse, então, a escolha é tua. Não vai acontecer nada de ruim. Parem de ficar pensando que Deus está lá no céu dizendo para vocês, porque isso é certo, isso é errado, então eu vou mandar uma coisa horrível para essa pessoa e essa pessoa vai ser castigada. Gente, isso é ilusão e é mais uma vez uma forma da gente entrar naquela caixinha do quadrado que eu falei antes, né? Pra tu entrar no quadrado, então o quadrado é desse tamanho aqui. Então pra mim conseguir botar minha cabeça lá, eu tenho que cortar minhas orelhas, cortar aqui o cabelo, tudo pra entrar nesse quadrado. Isso é ilusão da nossa mente. É a ilusão da separação. Saiam disso. Tudo é ação e reação. Nós plantamos as coisas e nós colhemos. Só que toda vez que a gente entra no mecanismo de culpa, a culpa, anota isso, culpa igual a distanciamento da nossa centelha divina. Culpa igual a distanciamento do nosso ser. Por quê? A culpa nos distancia da nossa essência divina. Porque quando a gente se culpa, a gente está se chicoteando. A gente não aceita que a gente está vivendo uma experiência terrena e que às vezes a gente vai errar. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês, gente? Me contem aí se tá fazendo sentido. Vamos ver, alguém mandou uma pergunta aqui. O povo e as suas datas de nascimento. Vou falar assim, me diz a sua data, seu nome e a sua data de nascimento e te direi quem és. Tô brincando, gente. Se eu tô o tempo todo dizendo pra vocês que vocês são um ser universal, um fractal da mente universal, tudo que eu for falar a respeito da data de nascimento de vocês, do nome de vocês, é a respeito do avatar, da experiência terrena. Não se apeguem a isso. Mais uma vez venho eu aqui falar sobre isso e eu não gosto de dar resposta pronta e as pessoas ficam loucas comigo porque eu não gosto de fazer isso. Porque justamente, gente, a gente tá aqui. Lembrem do propósito da vida que eu falei lá no início da live.
é encontrar a nossa unidade, é fundir-se com a fonte original, e às vezes a gente vai demorar não sei quantas encarnações para fazer isso. E lembrar que o nosso ego está a serviço da fonte original e não o contrário. Só que a gente nasce e a gente acredita nessa verdade. Por isso que a gente tem depressão, por isso que a gente tem ansiedade, né? Mas tudo isso faz parte da experiência, então não é ruim. Não é ruim ficar triste, não é ruim ter depressão, não é ruim passar por essas coisas. Elas são apenas experiências. A gente só não pode dar ênfase para isso de uma forma tão profunda que a gente se afunde nessas coisas. Então, por isso que a gente tem que olhar para as nossas emoções, por isso que a gente tem que perceber as coisas, entender. Legal, percebi isso, entendi. Agora, volto para o meu estado de paz. Eu dei o meu exemplo, né, que hoje de tarde ali quase tive um ataque de fúria, né, por causa de uma situação que para mim estava resolvida e não estava resolvida, enfim. Então, todos nós vamos ter isso o tempo todo, por mais que a gente tente trabalhar. Só que a diferença é que quanto mais consciente a gente está, mais rápido a gente sai desse estado, né? Talvez a Letícia de anos atrás ia demorar muito tempo para conseguir sair dessas situações. A Letícia que tá nesse... A Letícia não é o ser, né? Mas o meu, vamos dizer assim, o meu ego aqui, meu avatar, nesse momento, consegue ter um pouco mais de percepção. E amanhã vai ter um pouco mais. Então, desenvolver consciência. Quanto mais consciência a gente desenvolve, mais a gente se desenvolve enquanto ser. Isso é bem importante, tá? Vamos ver aqui. Você tem uma meditação para ajudar a conectar o coração e equilibrar a energia? Semana passada, na live de semana passada, a Vanessa ensinou ali uma técnica para vocês fazerem para conectarem a energia. Mas o que funciona para mim, tá? Sempre. Isso é uma âncora, tá? É quando a gente escolhe uma coisa que faz a gente ativar isso. Então, toda vez que eu coloco a mão no peito, fecho os meus olhos e respiro fundo, eu já começo a me conectar com essa energia. Vocês podem usar isso, né? Uma ancoragem, no caso, que a gente aprende em hipnose. Vocês podem usar essa mesma ancoragem, né? Colocar a mão no peito, respirar fundo e sentir essa energia. Ou vocês podem só respirar fundo. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas, gente, não precisa de nada muito mirabolante, tá? O que eu quero falar para vocês é que isso é muito simples, é muito fácil, né? De vocês viverem no dia a dia de vocês. E agora, falando um pouquinho sobre numerologia do destino, vamos ver aqui. Tinha mais uma pergunta aqui. Então vamos lá, falando de novo sobre numerologia do destino, gente, eu vou falar um pouquinho então o que é um número de destino, né? Depois que a gente desmistificou toda essa coisa do propósito, da missão de vida, lembrando que essas coisas são coisas que vocês vão desenvolver no dia a dia de vocês, a gente vem aprender nessa existência e através da numerologia a gente consegue entender qual é o número, né? O número, para vocês entenderem, o número ele é uma energia. Como a gente não consegue ler a energia, a gente entende, a gente tem um significado arquetípico que é linkado a essa energia. Então, cada número, vocês conhecem o algarismo, né? Todos nós conhecemos o algarismo. 1, 2, 3, 4, só que em numerologia, eles não são algarismos, eles são energias. E aí a gente pega a energia do macrocosmo e traz para o microcosmo, que é o quê? Trazer a personalidade dos números para entender o que cada pessoa vem para aprender na existência. Então, quando a gente soma a nossa data de nascimento, a gente consegue descobrir o nosso número de destino. E o que é esse número de destino? É o que a gente vem aprender nessa existência. Não necessariamente a pessoa já seja daquela forma, porque tudo vai depender dos outros números que ela tem dentro da numerologia dela e também de todas as vivências que ela já teve em diversas encarnações, e, enfim, que ela já deve ter vivenciado. Você podia dar dicas de desenvolvimento pessoal? Existe alguma técnica fora meditação? O que eu uso, gente, é assim, ó, autoobservação, né? O que eu faço? Por exemplo, eu tô num estado de raiva, tá? Tô com muita raiva de uma coisa. Eu vivo aquilo e eu sinto, sabe? Tipo assim, tô com raiva. Tipo, hoje assim eu dei uns 3, 4 socos nessa mesa aqui, braba, porque eu queria que uma coisa estivesse resolvida e não estava. E aí,
depois que eu senti isso, eu respirei fundo e eu comecei a me questionar. Aí entra na questão do observador. Por que eu tô com raiva? O que está me deixando com raiva? Ah, tal coisa. Mas será que é tal coisa ou tem algum mecanismo inconsciente que está sendo disparado a partir do momento que vem essa raiva? A gente fala disso é o distanciamento, né, da situação, é quando você entra no estado de observação. Isso é muito fácil de se fazer, basta a gente parar e viver aquele momento. Tá com raiva, quer bater em alguma coisa, bate naquele momento, não vai bater em ninguém, né? Mas sente essa emoção, porque senão, sabe o que vai acontecer? Amanhã depois tu fica doente. Tá com tristeza, senta e chora, sente aquela tristeza. Passou o choro, sentiu, agora começa a entrar no estado de observação. O que essa situação está me mostrando? Qual o mecanismo inconsciente? O que eu aprendi lá na minha infância que está me trazendo esse sentimento? Qual é o gatilho mental que isso está trazendo? E aí eu vou me questionando sem julgar, sem achar que está certo, está errado. Dá para fazer isso escrevendo. Tem vezes que eu tenho que escrever, porque tem vezes que eu tô tão emaranhada em uma situação que se eu não escrever eu não consigo ter clareza. Tem vezes que eu não tô afim de me observar nada naquele momento e eu respeito. Então, tudo vai do autoconhecimento da gente. É o que? Não existe uma técnica pronta. O que existe é a gente se conhecer. Talvez tenha dias que tu não esteja disposto a ficar se questionando. Vive aquilo. Aceita. É uma experiência, é passageiro. Eu sempre me falo isso. Isso é passageiro. Essa decisão que eu estou tomando é só por hoje. Talvez mês que vem eu possa mudar de ideia e tá tudo bem. Então é a tolerância consigo mesmo, a aceitação do presente. Se tu tá sentindo raiva, é a aceitação desse presente. Né? Tá sentindo tristeza, a aceitação dessa tristeza, vive a tristeza. Quando que vem as doenças? Quando a gente não aceita o presente, quando a gente fica, não, mas eu não tô depressivo, não, eu não sinto tristeza, não é comigo, eu não tô sentindo essas coisas. Daqui um pouco a pessoa começa a ter palpitação, ataque de pânico e tem que tomar uma medicação, alguma coisa. Né? Isso é só a ponta do iceberg. Então a ansiedade, por exemplo, a procrastinação, né, gente? A procrastinação, as pessoas me perguntam muito sobre procrastinação. Procrastinação, gente, não é um problema na tua vida. A procrastinação é tua amiga. Ela só tá te mostrando um padrão inconsciente que tu não tá enxergando. Então, por exemplo, tu determinou na tua vida que toda semana tu vai cuidar das tuas finanças, né? Toda quarta-feira. Tu vai fazer lá o lançamento das tuas finanças. E daí chega uma quarta-feira, tu começa a se enrolar, daí tu não quer fazer, e daí tu fica se enrolando e tal. Não é procrastinação isso. A gente chama de procrastinação, falta de disciplina. Aí a gente começa, porque eu não sou disciplinada mesmo, eu só procrastino. Olha a culpa, te distanciando do ser de novo. Mais uma vez, o que tu faz? Volta para aquela situação e tipo assim... Então, o que isso está querendo me mostrar? Eu estou procrastinando. Por que eu estou procrastinando ter que fazer as minhas finanças hoje? Aqui tem uma dor. Eu não gosto de olhar para a energia do dinheiro. Por que eu não gosto de olhar para a energia do dinheiro? Porque ela me remete sofrimento. Eu não estou conseguindo ganhar dinheiro nesse momento. Então parece que tá ruim. E aí tu vai se investigando e daí tu vai lembrando, tá, mas e quando foi que eu entendi que não ter dinheiro era uma coisa ruim? Porque tem que lembrar, é passageiro, não vai ser para sempre, é um momento. E aí você vai lembrar lá na tua infância, quando teu pai e tua mãe não tinham dinheiro para pagar uma conta, eles brigavam e tal. Aí, opa, olhou um padrão inconsciente, me dei conta de uma coisa. Aí, nesse momento você escolhe, só por hoje eu não vou entrar nesse padrão inconsciente. Eu vou ressignificar. E aí você pode escrever frase, pode mantrar se quiser de uma forma positiva, pode colocar no seu celular um lembrete, né? Eu sou abundante, eu recebo a abundância do universo, ressignificando aquela crença, né? Uma forma de tu ir alimentando uma energia positiva. Tu deu conta disso, tu vai pegar e vai abrir planilha e vai fazer. Por quê? A procrastinação só estava te mostrando um padrão inconsciente que tu não queria olhar. Olha que lindo isso. Mesma coisa, ansiedade. Tá se sentindo ansioso? É porque existe um padrão inconsciente que tu não quer olhar. Todo mundo fala, é pensar demais no futuro. Não necessariamente.
Às vezes o presente tá causando ansiedade. Ou seja, hoje, por exemplo, tu tem uma conta para pagar e tu não tem dinheiro. E aí tu entra num estado de ansiedade absurdo porque tu não tem dinheiro para pagar essa conta hoje. Agora, aí quando você entra num processo de aceitação, realmente eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui hoje, não tem mais nada que eu posso fazer, então em vez de eu adoecer com essa ansiedade, eu escolho nesse momento deixar ela ali e eu vou cuidar de mim. E amanhã eu vou tentar encontrar uma solução. Ou hoje mesmo, o que eu posso fazer nesse momento? Ah, de repente eu posso... Aí tu vai olhar para tua casa. Eu poderia vender tal coisa aqui e assim que eu vender eu pago essa conta. Vocês entendem que toda vez que a gente sai de um processo, de uma situação, a gente toma consciência, as respostas vêm? As soluções chegam até nós? Por quê? Porque a gente foi pro nosso self, a gente foi pra nossa alma, pra nossa centelha. A gente saiu do serviço do ego. Então sempre lembrem, o nosso ego está a serviço do nosso ser e não o contrário. Só que a gente passa 95% do nosso tempo inconsciente em relação a esses padrões. Inconsciente, a gente faz tudo no automático. Quantas vezes vocês estão tão acostumados, sai do trabalho e vai pra casa, e um dia tu tem que ir no mercado, quando tu vê tu tá em casa. Ninguém nunca passou por isso? Meu Deus, eu já passei por isso várias vezes. Eu e o Rafa às vezes no carro, né? Eu tenho que ficar lembrando ele, nós temos que ir a um lugar. Daí ele sai de casa com o carro, daí a gente vai uma vez por semana a gente vai almoçar lá na minha mãe. Aí ele sai com o carro pra lá na minha mãe, Rafa, a gente tem que ir em tal lugar. Aí, meu Deus, eu já tinha esquecido, e eu tinha recém falado. Por quê? Porque todos nós, a gente fica no automático, né? A nossa mente repete. Por quê? Isso também é um padrão da nossa mente e ele é importante. Porque vocês já pensaram se o nosso intestino resolve não saber mais o que ele tem que fazer? Vocês já pararam para pensar se o nosso estômago esquece o que ele tem que fazer? O que a gente faz? Então é importante, esse automático é normal, faz parte da experiência, só que isso é bom para os nossos órgãos, para algumas coisas e tal, mas a gente não pode passar muito tempo nesse estado de inconsciência o tempo todo, porque a nossa mente vai ter 400 milhões de pensamentos o dia inteiro. A gente escolhe para quais a gente vai dar atenção. Deixa eu ver aqui, você é fantástica na explicação, gratidão por compartilhar. Eu que agradeço, né, gente? Na verdade, são experiências minhas, né, que eu vou vivenciando e eu entendo muito que assim, quem recebe e aquilo faz sentido para a pessoa é porque ela tá aberta para receber a informação. Eu sou só o canal, né? Você recebeu porque você estava pronta. Talvez pudesse vir, essa resposta viria por um livro ou por uma outra pessoa. Então todos nós somos canais o tempo todo. Por isso é importante a gente lembrar disso com humildade, porque senão a gente se coloca o ego de novo como se a gente soubesse tudo. E na verdade a gente só acessa informações que estão, né, na mente universal, no inconsciente coletivo, no akáshico, né? A gente apenas acessa, nós somos canais. Então quando a gente entende isso, a gente percebe que tudo funciona em sincronicidade, né? Tudo tá a serviço da fonte universal. Nós somos, né, estamos a serviço da fonte universal, então quando a gente se ajuda, a gente tá ajudando o próximo, a gente também tá fazendo esse trabalho, só que não tem como ajudar o próximo quando a gente não cuida de nós, porque é tudo uma consequência daquilo que a gente faz. Vamos ver aqui, Lê, quando em outra pessoa nos incomoda, significa que a mesma coisa está dentro da gente? Então, o que acontece? Isso é a lei do espelho, tá? A lei do espelho fala sobre 4 situações, vamos ver se eu vou lembrar. Uma delas é, quando alguém me fala algo e aquilo me chateia, é porque está em mim, precisa ser curado, né? Então, a gente tem que olhar de forma mais profunda para aquilo, tipo assim, precisa ser curado. A segunda coisa é quando a gente enxerga algo em alguém, também está em nós, porque a gente só consegue ver algo no outro. Por exemplo, se você vê para mim, olha para mim e diz, nossa, você é um ser de luz, é porque você também é, senão você não enxergaria isso em mim. Então, a gente só vê no outro que está em nós. Agora, a quarta situação ali, né? Quando você olha para alguém
tipo, a pessoa fala alguma coisa pra ti e isso não te incomoda, é porque tá curado em você. E tá tudo bem. Então, o que que acontece? É o espelho, é o espelho. Só que também a gente tem que entender que tudo tem limite. A gente, hoje até, essa semana eu fiz um post falando ali sobre crítica, né? Quanta gente vem pra gente e fala assim, deixa eu fazer uma crítica construtiva. Gente, não existe crítica construtiva. Vamos falar a real, né? Isso não existe, isso é hipocrisia. E eu assim, tô dando aqui um tapa na cara pra mim de um tempo atrás, porque quando eu fiz muitos cursos de liderança, eu trabalhei 8 anos com liderança, né? Com mais de 300 pessoas aí que eu liderava. E muitas vezes eu usava a tal da técnica do sanduíche. Quando eu via que a pessoa tinha que melhorar alguma coisa, eu elogiava ela, depois falava e depois elogiava de novo. E aí com o tempo eu fui vendo o quanto isso era hipócrita. Porque assim, não tô dizendo que todo mundo age dessa forma, mas só que a gente precisa ter uma empatia de uma forma mais profunda. Porque às vezes a gente tá falando de limitações que a pessoa tem que ela ainda não entendeu. Então o processo de compaixão e empatia ele tem que ser profundo. E a gente só consegue ajudar alguém a crescer quando a gente tem isso. Então tem que desenvolver o amor incondicional em primeiro lugar, né? E todos nós estamos aprendendo isso. Ninguém tá 100% no amor incondicional. Vocês entendem? Então é um processo, né? Então essa coisa de eu vou apontar o defeito em alguém. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Primeiro, aceitando como ela é. Então, se eu tô falando a tal da crítica construtiva, né? Eu identifiquei que uma pessoa precisa fazer uma melhoria na vida dela, né? Uma pessoa, vamos pegar um exemplo que eu tava usando de um líder antes, né? Um líder que quer dar um feedback para uma pessoa que tá trabalhando com ele. Ele tem que observar se aquilo que ele vai falar não tá ligado entre aspas, a uma essência da pessoa. Porque, por exemplo, assim, tu pega uma pessoa que não tem um pé e tu chega pra ela e fala assim, pois é, tu não tem um pé. Vocês estão entendendo? Ela não tem um pé mesmo. Eu só vou estar botando o dedo na ferida e fazendo com que essa pessoa se sinta horrível. Eu não tenho um pé, então eu sou defeituosa. Vocês entendem? Então, quando uma pessoa está muito identificada com o padrão dela, a gente tem que fazer com que a pessoa perceba que esse padrão é uma crença limitante, que ela acreditou que aquilo que é uma crença dela. E não fazer com que ela se sinta horrível por ela agir daquele jeito. Então, por exemplo, tem pessoas que são que falam alto, né? Tu vai dizer pra pessoa, tu fala alto. Vocês entendem? A pessoa sabe que ela fala alto e talvez ela tente falar mais baixo, mas para ela é muito difícil. Agora, quando tu faz quando você faz um caminho inverso, e isso se a pessoa te permite, né? Tu não vai falar isso, vou te falar porque tu tem que ouvir e vai ser uma crítica construtiva. Não. Primeiro tu aceita a pessoa, né? E aí a pessoa vai te dizer assim, olha, eu tô tendo dificuldade em tal coisa. E aí você diz, aí por exemplo, eu falo alto, eu tenho dificuldade em falar baixo. Aí você fala pra ela, então, você acredita que você precisa falar alto. Isso é uma crença. Muda a crença, né? Tu já identificou um padrão, sai disso, lembra que você é um ser universal, uma mente, um fractal da mente universal, ou seja, um ser ilimitado. Se tu é um ser ilimitado, sai dessa crença de que tu fala alto. Você tem a capacidade de sair disso. E aí a pessoa, opa, eu consigo. E isso é empoderar o outro. E quando tu empodera o outro, dentro daquilo que ele consegue enxergar, ele vai transcender. Agora, quando você vai lá e bota o dedo, uma pessoa não tem um braço, eu tô usando exemplos esdrúxulos aqui, né, gente? Mas, por exemplo, a pessoa ela tem eu não gosto de falar defeito, porque isso é errado, né? Não é que seja errado, mas é que ninguém tem defeito. Nós temos características, né? Então, o que acontece? A pessoa vem falar de uma característica minha, por exemplo. Eu falo muito eu me atrapalho às vezes. Aí tu vem falar pra mim assim, ou falo muito ou falo palavras tipo, né? Eu tenho alguns cacuetes de linguagem. E aí tu vem e fala pra mim assim, tu fala muito essa palavra, né? E aí eu vou, poxa, isso é meu jeito de ser. Tu tá me ajudando a crescer quando tu vai lá e bota o dedo na minha ferida? Não. Tu só tá fazendo eu me sentir pior por aquilo que eu já sei que eu faço. Agora, se você vem e fala assim, Leti,
Vamos lá, de repente isso, né? Se eu tô pedindo pra pessoa, uma pessoa que nem me conhece vai pegar e vai falar pra mim o que ela quiser? Vocês entendem? Tipo, qual o objetivo disso? Me machucar? Se vai fazer isso pra machucar, não faz. Porque não traz crescimento. Então a gente tem que lembrar muito essa coisa da crítica. Se aquilo que tu vai falar vai ajudar realmente o crescimento do outro e se aquela pessoa está te dando abertura pra isso. Senão você aprende a gostar dela da forma como ela é, aceita. E aí quando a gente aceita, a gente nem vê mais o defeito. Tu nem vai mais ver que eu fico falando tipo o tempo todo, que eu tenho cacuetes de linguagem, que eu falo que não... Vocês entendem? Quando a gente transcende essas coisas, a gente para de ver os pormenores, a coisinha, sabe? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Claro que hoje eu já sou uma pessoa mais consciente, eu entendo. Agora, quando alguém vem e me faz uma crítica, eu já lembro. Isso tem mais a ver com essa pessoa do que comigo. Ela não se tolera errar. Então ela tem que vir apontar o dedo em mim para me mostrar que eu tô errada. E se eu entrar em ressonância com isso, ou seja, se eu aceitar essa crítica, é porque eu tô acolhendo isso. Mas eu tenho a escolha de não acolher essa crítica. Ela pode ficar apontando o dedo para mim e eu escolho, não, eu não vou levar isso como uma ofensa. Mas eu vou ouvir o que essa pessoa disse e vou me investigar para ver se faz sentido. Se não faz, vida que segue. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Jane, como lidar com pessoas que te sugam energia? Amada, vou te dizer, tá? Ninguém suga a energia de ninguém. Falei sobre isso nos stories essa semana. A gente tem a mania de achar que a gente é sugado pelo outro. Na verdade, a gente tá entrando em ressonância com a energia da outra pessoa. Então, por exemplo, tu tá numa vibração alta, tu tá bem, tá se sentindo bem. E aí tu entra num ambiente e tu começa a se sentir pesado e tal. Isso acontece porque você entrou em ressonância com a energia daquele ambiente. Quando você sai daquele ambiente, você pode voltar a ficar bem de novo. Se você não volta a ficar bem, é porque você precisa aprender algo. Então, autorresponsabilidade. Não é culpa, gente. É autorresponsabilidade. Sabe, a mesma coisa acontece com você. Energia negativa na casa, né? Eu tenho muitos vídeos lá no TikTok, daí o povo, porque faz lá limpeza, né, na casa e daí eu vou acordar agarrada no pote de sal. É verdade? Nós somos a energia negativa da nossa casa. Ou vocês acham que as paredes estão vibrando se não tem ninguém sozinha, elas não vão estar vibrando energia nenhuma. Eu tô emanando essa energia e elas pegam e aí elas só devolvem. Então, sempre, como lidar com pessoas tóxicas? Curando as toxicidades nossas que entram em sintonia com a das pessoas. Não é olhar para o outro, nunca para fora, gente, sempre para dentro. Sempre para dentro. E não é se culpar, como eu falei mais uma vez. Se você começar a se culpar, porque eu sou negativo mesmo, porque não sei o quê, culpa. Distanciamento do ser, não resolve. Vitimismo. Vamos lá. Tô vendo que tem pessoas que só me sugam. Deixa eu pensar aqui. Que parte minha que tá entrando em ressonância com a energia dessas pessoas? Será que eu também não sou sugadora de alguém em algum momento? Será que eu também... Sabe as pessoas... porque todo mundo sente inveja de mim. É muito essa energia. Se tu acha que todo mundo sente inveja de ti, é porque tu sente inveja também. Sempre a resposta tá em nós. O que tu faz? Poxa, eu sinto inveja mesmo. É verdade. É uma realidade, não vou ficar negando isso, tu não tem que ir lá contar pra todo mundo, mas tu tem que admitir isso pra ti mesma. Aí lembra, a sombra é um quarto escuro, abriu uma janela, integrou com a luz. Olhou pra sombra, tomou consciência, tu sai dessa vibração. Quando tu sai dessa vibração, automaticamente as pessoas saem da tua vida, porque tu elevou a tua vibração. Né? Tu saiu daquela coisa assim, da toxicidade que fazia tu se aproximar dessas pessoas. Então uma coisa é fato, quando as mesmas pessoas e as mesmas situações vêm pra nossa vida inúmeras vezes, é porque a gente tem coisas pra aprender, só muda a figura, só muda a pessoa, sabe? É como se fosse jogo de xadrez, mudou ali a peça do jogo, mas o jogo continua sendo o mesmo.
Então, gente, a resposta nunca tá fora, tá sempre dentro, né? Vi hoje que cobrir o umbigo ajuda a não sugar e nem ser sugada a energia das pessoas locais. Isso é bom, por exemplo, se tu trabalha num lugar que tem uma desarmonia muito grande de energia, se tu vai num hospital, se tu vai num banco, porque não é só a energia das pessoas, tem uma energia do ambiente também, né? Então ajuda mesmo, porque o chakra do umbigo é onde a gente recebe aí as energias das pessoas, tá? Sempre temos que olhar com humildade para as nossas negatividades. Isso com certeza, né, gente? Porque ninguém aqui é alecrim dourado. A verdade é essa. Se a gente fosse, a gente já tinha ascensionado. A gente estava lá trabalhando com Saint Germain, com São Miguel Arcanjo, né? Não estava pedindo ajuda deles, a gente estava ajudando as pessoas. Então, essa que é a realidade, né? Vamos ver aqui. Tá respondido, Jane? Como lidar com pessoas que sugam energia, curando as nossas toxicidades, né? Deixa eu olhar que hora é, porque, meu Deus do céu. Ai, passando aqui até meu celular, meu note aqui, 21 e 21. Então, gente, assim, ó, vou falar um pouquinho da numerologia, né, que o pessoal também gosta de saber. Então, quando a gente soma a nossa data de nascimento, e eu gosto de sempre... Por que eu ensino somar daquele jeito lá? O ano primeiro, depois o mês, depois o dia. Porque existe uma lógica para fazer isso. A gente pode somar todos os números de uma vez só? Sim, pode. Só que quando a gente faz toda a soma ali, ele vai dar um número final, ok. Só que dentro da numerologia, da forma como eu trabalho, eu sempre olho o número que tem antes. Porque, por exemplo, um destino 6, ele pode vir do número 60, ele pode vir do número 24, ele pode vir do número 15, e é diferente. O 15 é diferente do 24, é diferente do 60. Então, a gente tem que olhar essa vibração que tem antes, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Então, gente, ficou claro essa coisa da desmistificação do propósito que a gente fez? De tudo isso, da expansão da consciência, o propósito de vida de todos nós é nos iluminarmos a consciência para voltarmos à fonte universal. A nossa missão de vida é o que a gente vive no nosso dia a dia, independente da profissão que a gente escolhe, independente, cada momento a gente vai escolher como a gente vai vivenciar a nossa missão. E aí agora o nosso número de destino, que é o que a gente vem aprender. Então somem aí a data de nascimento de vocês. Então pega primeiro o ano, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó. 10/10 de 1900, tá? Então 1 mais 9 mais 0 mais 0, tá? Vai dar 10, a soma do ano. Mais o mês, que dá 10, e mais o dia que dá 10, dá 30. Número de destino 3, a gente tem que reduzir de 1 a 9, e o 11 e o 22 a gente tem que deixar diferente, porque eles são mestres, então a gente não pode somar de novo, tá? Obrigada, meninas, obrigada que vocês estão conectadas aí comigo. Então, assim, daí sobre o número de destino. Então, vocês somaram ali e descobriram que o número de destino de vocês é 1. Vocês vêm aprender o valor da independência, né? Vêm aprender a ser independente, vêm aprender a ser líder. Ah, mas eu não quero ser líder. A escolha é tua, mas o teu mapa tá te mostrando que você veio aprender isso. Então, quanto mais você desenvolver isso, tu não precisa necessariamente ter o teu próprio negócio, né? Tu pode querer ser um líder no teu trabalho, tu pode ser um líder na tua casa, tu pode ser uma mãe que lidera os teus filhos. E o que é liderar? É diferente de ser chefe, né? De ser mandona. Liderar é guiar, né? É tomar suas próprias decisões. Destino 2 é aquela pessoa que vem aprender a cooperar, que vem aprender a trabalhar em equipe, que vem aprender a ser apoio de outras pessoas, então precisa de um fator complementar de alguma forma. Então quando ela está unida a outras pessoas, as coisas fluem melhor na vida dela. O número 3 veio aprender, o destino 3, né? A autoexpressão, a comunicação. Às vezes são pessoas extremamente tímidas, não querem falar nunca, são antissociais, mas elas vêm justamente a aprender a se comunicar. Olha que louco, né? O número 4, destino 4, é aprender a se organizar, aprender o valor do dinheiro.
O destino 5 é aprender o valor da liberdade, né? Usar com sabedoria a liberdade, não cair em vícios, não cair na libertinagem, cuidar da energia sexual, né? Aprender a usar essa energia. O destino 6 é servir o próximo sem esquecer de si mesmo, é cuidar, né? O próximo muito mais ligado à questão familiar e também a equilibrar ambientes. Né? Ele é parecido com o 2 também tem essa energia de equilibrar opostos, né? O yin e o yang. E o destino 6 também fala sobre equilibrar opostos, equilibrar os ambientes, servir ao próximo, né? Cuidar, olhar esse lado belo da vida. Destino 7 é o destino que vem a aprender a espiritualidade, passar adiante. E é bem incrível porque tem um monte de gente que tem destino 7 e é totalmente cética. Não acredita em nada. E aí, olha só, a pessoa vivendo aí uma escassez da sua energia e daqui um pouco perdendo mais uma encarnação porque não aprendeu aquilo que precisava aprender, né? O destino 8 é aprender a energia do poder, usar o poder com sabedoria, ser líder, ser empreendedor. Destino 9, guiar pessoas, iluminar consciências através da sua própria sabedoria. É o irmão mais velho da humanidade, vem aprender a contemplar. Destino 11, vem aprender a liderar multidões. Servir, é o líder servidor, é aquele que, eu me lembra muito a energia de Jesus, né? Aquela que ele conduzia, ele ia e ele dizia, ó, se quiseres vem comigo. E o 22 é aprender a construir algo para o bem maior do número de pessoas. Os destinos mestres, se não fizeram mapa, eu vou dizer para vocês, façam mapa porque são os destinos mais difíceis de viver, tá? Porque muito mais responsabilidade. E claro, né, nada para se culpar, mas é pra gente sempre lembrar que a gente tem, assim, uma missão aqui nesse planeta. Não é exatamente uma coisa, não é uma caixinha fechada, não é só um lugar, não é só uma coisa. Mas a gente tem coisas que a gente precisa fazer. É aquela história, tu já pensou se a ameba que tá lá no teu intestino resolve agora que ela quer ir pro estômago? O que vai acontecer? Né? Cada uma das partes do nosso corpo precisa assumir o seu papel. A mesma coisa nós. Cada um de nós precisa assumir o nosso papel, aquilo que a gente veio fazer nessa existência. Assim vai funcionar o todo. Agora, quando a gente não quer assumir esse papel, a gente pode escolher? Sim, pode. E o sofrimento? Ação e reação, a gente colhe aquilo que a gente planta. Só que lembrem de uma coisa, tudo que está relacionado ao nosso propósito, à nossa vida, à nossa missão de vida, não é algo muito distante daquilo que a gente já é. É algo muito próximo daquilo que a gente já é uma conexão com o nosso ser. Então é uma extensão daquilo que nós somos, não é nada muito diferente. Só que, por exemplo, a pessoa tem lá o destino 3, né, que é aprender a se comunicar. E aí a pessoa tá identificada com o personagem dela que é tímido e que não gosta de se comunicar. Olha o tamanho da limitação do ser dela. Vocês entendem que a gente está muito identificado com as nossas crenças, com o nosso personagem e a gente se distancia do nosso potencial ilimitado? Tá fazendo sentido para vocês? Como que soma, tá, gente? Deixa eu escrever aqui no papel. Ó, dia mais mês mais ano. Soma primeiro o ano, tá? Então eu vou botar aqui 1900. Soma primeiro o ano, tá? Aí depois copia, né? O dia mais o mês mais... Aqui, ó, o exemplo. 1 mais 9 mais 0 mais 0. Desculpem a minha letra. Vai dar 10. 1 mais 1 dá 10, tá? Então aqui, 10 mais 10 mais 10 vai dar 30. 3 mais 0 dá 3. Entendeu? É isso, ó. Dia mais mês mais ano. Quiser somar tudo direto, pode. Mas como eu falei pra vocês, o 3 aqui, o 30 é diferente do número 12, por exemplo, tá? É bom a gente entender essas coisas, né? Júnior, não sou tímido, mas realmente o antissocial bate. Você tem destino 3, Júnior. Então tem que trabalhar a sociabilidade, veio para aprender isso.
Você escolhe. Se você quiser ficar como antissocial e não querer trabalhar isso, é uma escolha sua, mas você está limitando o seu ser. Você tem capacidade limitada, então você não se coloque dentro da caixa. Lembrem que todo tempo na escola, nossa família, não é por mal que a família faz isso, né? Todo tempo, todas as coisas estão nos colocando dentro de uma caixinha. Se a gente deixar, nós vamos ficar sempre dentro dessa caixa. Então, assim, ó, não é pensar fora da caixa, é jogar a caixa fora, é eliminar a caixa, tacar fogo na caixa. Vocês entendem? Ilimitado não tem limitação. Então, bota fora essa caixa. Todas as crenças, a gente não tem que ressignificar crenças, a gente tem que eliminar as crenças. Mas claro que isso vai ser um processo, não vai acontecer do dia para a noite, né? É a desconstrução do nosso ego, que é aquilo que eu falei a live inteira. Então, às vezes, por exemplo, a gente precisa, que nem eu falei, ó, encontrou uma crença, num primeiro momento tu vai ter que ressignificar essa crença, tornando ela positiva. Mas vai chegar um momento que tu não vai mais precisar dessa crença, porque tu já entendeu e tu já acredita de forma profunda que tu é um ser ilimitado, então tu não precisa mais daquela crença, né? Então é um processo e a gente tem que respeitar os processos. Fez sentido? Mirelle, ó, destino 11. Mirelle, vou te dizer, vem fazer mapa porque os 11, 22 precisam de direcionamento, né? Tem coisas, compromissos assumidos com a espiritualidade e não dá para fugir. Quem foge depois sofre mais, né? Mas é uma escolha, né? Uma escolha, cada livre-arbítrio, todo mundo tem. Então, gente, vocês têm mais perguntas para me fazer? Vamos fazer uma meditaçãozinha aqui pra gente finalizar a nossa live, né? Sempre vem uma intuição aqui pra gente fazer uma meditação. Espero que eu tenha conseguido aí ajudar vocês a iluminar os pensamentos de vocês, para que vocês consigam entender um pouco mais do que vocês vieram fazer aqui na existência, que é unicamente se conectarem com o ser de vocês, com a mente fractal. Então, assim, não se limitem por absolutamente nada, por nenhuma técnica, e desenvolvam um mestre interior de vocês, né? Tudo aquilo que limitar vocês, pensem, repensem, né? Sigam a intuição de vocês, isso é muito importante, tá? A Jane escreveu aqui, o meu 4, preciso aprender a lidar com dinheiro. Sim, aprender organização. O destino 4 é um tijolinho de cada vez. Não veio para construir castelo de areia, é um tijolinho de cada vez. Aprender a lidar com dinheiro, aprender a se organizar, aprender a planejar, essas coisas, não dá para fugir disso. Mas não ficar limitado na segurança, né? Tem gente que às vezes fica... Eu tenho destino 4 e eu tenho que às vezes ficar me lembrando: Letícia, sai do quadrado, porque quando eu vejo eu tô aqui, ó, né? Com o cabresto do cavalo aqui. Então, muito cuidado. Tá? Porque nós mesmos nos limitamos, né? A gente se limita o tempo inteiro. Gente, vamos fazer uma meditação rapidinho, vamos respirar fundo, né? Vamos nos conectar pra gente limpar o nosso campo energético aí. Vamos intencionar, deixa eu aumentar nossa música aqui. Vamos intencionar a presença, né, dos nossos mentores, espíritos amigos, seres de luz, para que estejam conosco nesse momento. Pedimos aos seres de luz, todos os nossos mentores, que envolvam uma egrégora entre nós, que todos aqueles que assistirem essa live, não importa o tempo, possam acessar essa energia e essa egrégora que está sendo envolvida pela energia do amor incondicional. Recebemos do alto nesse momento a chama dourada de Cristo, que desce pelo nosso chakra coronário, restaurando cada uma das nossas células, limpando o nosso campo energético, proporcionando proteção e ativando o nosso chakra cardíaco. Essa chama inteligente
vai ativando o nosso self, expandindo a nossa consciência para que possamos perceber a nossa centelha divina. A chama dourada de Cristo envolve todo o nosso corpo, criando uma malha protetora, integrando cada uma das nossas células, limpando e retirando todos os implantes, armas espirituais e qualquer dispositivo que esteja presente no nosso campo energético. Essa energia de amor incondicional, emanada pela fonte criadora, envolve o nosso ser, ativando a nossa glândula pineal, nosso chakra frontal, nosso chakra laríngeo, nosso chakra cardíaco, nosso plexo solar, o nosso chakra sacro e o primeiro chakra. Nesse momento, todos os nossos chakras alinham-se e começam a vibrar, emanando energia arco-íris. E essa energia banhada pelo amor incondicional começa a se expandir, se expandir, se expandir. E todos nós em egrégora, nesse momento, emanando essa energia arco-íris, nos encontramos. E essa energia começa a se expandir, se expandir, se expandir e começa a adentrar em todo o nosso planeta. Essa energia arco-íris começa a harmonizar todos os chakras do nosso planeta. E todos nós, unidos em egrégora, intencionamos a energia de amor incondicional para todos os nossos irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que precisam de alento nesse momento, que oram, que estão nos hospitais, os irmãos que estão em trabalho nesse momento, os policiais nas ruas, as pessoas nos restaurantes e todos os estabelecimentos comerciais, empresas, todas as pessoas que quiserem receber essa luz do arco-íris, banhada pela chama dourada de Cristo, estão recebendo esse amor incondicional nesse momento. Independente do espaço-tempo, todas essas pessoas podem acessar sempre que quiserem essa energia. Nesse momento, Gaia recebe essa energia de luz. Os nossos chakras cardíacos conectados, emanando a energia de amor incondicional através do nosso ser. Enviamos essa energia para todos os nossos familiares, a nossa ancestralidade, todos aqueles que já não estão mais entre nós, recebem essa energia de amor nesse momento. Uma chama arco-íris, banhada com a chama dourada de Cristo, toca todos os corações, integrando todas as nossas vidas passadas, espaço-tempo e portais multidimensionais. Nesse momento,
nosso ser vai se expandindo de forma estratosférica. Nos expandimos em luz, até que alcancemos o universo, todos unidos, espalhando essa luz e esse amor incondicional por todos os lugares, unidos em egrégora, emanamos essa luz da fonte do nosso ser. E sempre que nos lembrarmos dessa energia, nos conectaremos com essa egrégora que traz a luz, a cura, a paz, o amor, a transmutação. Nesse momento totalmente expandidos, mantemos o nosso campo expandido, onde nada possa interferir nesse campo, que somente a energia de amor, luz e paz esteja nesse campo. Nenhum outro uso poderá ser feito dessa egrégora, pois estamos a serviço da luz e somos os fractais unidos da mente universal. E com o nosso campo expandido e crendo na força do bem maior, nesse momento começamos a voltar para o nosso corpo físico. Agradecidos pela presença dos mentores, por toda a proteção que estão nos enviando, por toda a energia de amor incondicional e pela ancoragem dessa egrégora. Agradeço a toda a equipe espiritual que sempre está comigo nas lives, aos mentores de todas as pessoas que assistem, os animais de poder, todos os nossos guias, independente das crenças de cada um. Que todos nós possamos sempre nos unir em egrégora para expandir a nossa consciência e transformar o nosso planeta. Que assim seja. Vai respirando fundo. Vai sentindo o seu corpo. Pode ir abrindo seus olhos. Nossa, que forte, né, gente? Que meditação linda, meu Deus. Eu fiquei impressionada, nunca tinha feito. Geralmente eu não penso em nada, eu deixo que os mentores mandem a meditação e, nossa, eu tô toda arrepiada. Que lindo, lindo mesmo. Espero que vocês tenham sentido aí toda a energia que eu senti também daqui. É muito bom estar unido, né, em egrégora, parece que fica mais forte, né, parece que a gente se fortalece muito e se limpa internamente. E muito obrigada por vocês terem tirado um tempo aí do dia de vocês para me escutarem, pra gente estar junto aqui, pra gente crescer junto. E eu pretendo continuar fazendo as nossas lives aí toda semana. Semana que vem ainda, eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer na quarta-feira, mas aí a gente vai conversando aqui no perfil. E muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada por estarem comigo mais uma vez. Boa noite!